Oi, gente, tudo bem? Então, vamos lá, né? Hoje eu tô atrasada. Olha, coloquei cílios, são cílios meio coisados aqui. Fica bem melhor, né, gente? Pelo menos parece que você passou alguma coisa na cara, ó. Olha que benção. Bom, estou feliz, né, de estar mais um dia aqui com vocês. Vamos ler Provérbios 8. Certeza que Deus vai falar no nosso coração. Querido Deus, amado Pai, Deus, nós vamos ler a Tua palavra, Pai, e que a gente possa ter o temor, Pai, necessário para ler, Pai, para discernir, Pai, para ter revelação, que a gente possa realmente ter reverência diante da Tua palavra, Senhor, zelo com a Tua palavra. Nos ensina, Senhor, a amar a Tua palavra, a sabedoria, a desejar, Senhor, a sabedoria na nossa vida, Pai, para que a gente possa colher os frutos da sabedoria sobre nós, Pai. Em nome de Jesus, Deus abençoe esse momento. Tu és bem-vindo aqui, Pai, nos ajuda nessa caminhada. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá. Acaso a sabedoria não clama e não ergue entendimento à sua voz? Ela se posta no topo dos lugares altos, pelo caminho nos lugares das veredas. Ela clama nos portões, à entrada da cidade, ao chegar às portas. A vós, ó homens, eu clamo. Essa é a minha voz aos filhos dos homens. Ó simples, entendei a sabedoria, e vós tolos, sede de coração compreensivo. Ouvi, porque falei, ouvi, porque eu falarei das coisas excelentes, e o abrir dos meus lábios será para coisas certas, porque a minha boca falará a verdade, e os meus lábios abominam a perversidade. São justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nada de mal ou perverso. Todas elas são claras para aquele que entende, e certas para aquele que encontra o conhecimento. Recebei a minha instrução, e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido. Porque melhor é sabedoria do que o suor, e todas as coisas que se podem desejar não se comparam a ela. Aqui é a sabedoria falando dela mesma, né? Que a gente deveria desejar, que ela deveria estar nos lugares altos para que fosse como se fosse uma torre forte, né? Como se fosse aquele farol, né, que vai guiando ali os navegantes. A sabedoria deveria ser assim para nós. É assim que Deus quer que nós vejamos a sabedoria, para que ela seja como um farol para nós, que nos guie, que nos direcione, que nos ajude a tomar boas decisões. Aqui no 12 fala: eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho o conhecimento das invenções espirituosas. O temor do Senhor é odiar o mal, o orgulho, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa. Eu odeio. Meu conselho é a perfeita sabedoria. Eu sou o entendimento, eu tenho a força. Por mim reinam os reis e príncipes decretam justiça. Por mim, príncipes, governos e nobres, todos os juízes da terra. Eu amo aqueles que me amam, e os que cedo me buscarem me acharão. Eu acho interessante quando fala isso, né? Que seria muito importante que durante a manhã fizéssemos a oração, tivéssemos ali o nosso momento com Deus, porque quando a gente acorda, né, se a gente teve uma boa noite de sono, o nosso cérebro ele está mais aberto ao conhecimento, ao entendimento, né, diferente de quando você já teve um dia cheio, corrido, aí você vai parar para orar, né, às vezes é muito mais difícil, porque você vai estar muito mais agitado do que quando a gente acorda, né, do que quando a gente acabou de acordar, e teve uma noite de sono boa, então isso aqui é muito legal, né? Eu amo aqueles que me amam, os que cedo me buscarem me acharão. Então, se você tem tido essa sensação de que falta sabedoria, vamos pela manhã buscar sabedoria no Senhor. Até eu falo assim, para pedir mesmo para o Senhor, né? Deus, me dá sabedoria para esse dia, me guia, Senhor, nas minhas palavras, me guia, Senhor, nas minhas decisões, me dá sabedoria, Senhor, para lidar com a situação X que está acontecendo aqui em casa ou no meu trabalho, né? Então, isso, creio eu, que faz toda a diferença. O 18 fala assim: riquezas e honra estão comigo, sim, riquezas duráveis e a justiça. Meu fruto é melhor do que o ouro, sim, do que o ouro refinado, e o meu rendimento mais do que a prata escolhida. Guio pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para que eu faça herdar bens àqueles que me amam, e eu encherei seus tesouros.
O Senhor me possuiu, e no princípio de seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Olha esse 23. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Sabedoria sempre existiu. Quando não havia profundidade, fui gerada. Quando não havia fontes abundantes de água, antes que os montes fossem estabelecidos, antes das colinas, eu fui gerado. Enquanto ainda ele não havia feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo, eu estava lá quando ele preparou os céus, quando ele traçou um círculo sobre a face do abismo. Olha que forte isso, gente. Precisamos da sabedoria que vem do Senhor. Quando ele assinalou ao mar o seu decreto, para que as águas não traspassassem o seu mandamento, quando ele determinou os fundamentos da terra, então eu estava junto a ele, como um, criando com ele, e eu era diariamente o seu deleite, regozijando-me sempre diante dele, regozijando-me na parte habitável de sua terra, e os meus deleites estavam com os filhos dos homens. Agora, pois, ó filhos, ouvi-me, porque abençoados são aqueles que guardam os meus caminhos. Ouvi a instrução e sede sábios, não a rejeiteis. Olha isso, abençoado é o homem que me ouve, vigiando diariamente os meus portões, esperando as ombreiras à minha porta. Porque o que me encontrar, encontrará a vida e obterá o favor do Senhor. Busquemos a sabedoria, mas aquele que pecar contra mim arruinará a própria alma. Todos aqueles que me odeiam amam a morte. Sabe quando eu leio isso? Eu vejo quantos de pessoas que hoje têm depressão e ansiedade, né? E eu acredito muito nisso, assim, que a gente sabe que tudo isso tem uma raiz, né? Às vezes essa raiz, a pessoa se vai pelo caminho da medicação, né? E fica a vida toda ali dependendo de um remédio e nunca faz nada para realmente ir na raiz desse problema, né? Porque eu acredito nisso. Essa raiz pode ser espiritual, pode ser emocional, pode ser de algum trauma de infância, ou pode ser alguma coisa física, né? Muitas pessoas, por falta de vitaminas no corpo, por falta de nutrientes, boa alimentação, falta de exercício, elas têm depressão e ansiedade. Se tratar isso, ela já começa a voltar a melhorar. Então, a gente não pode achar que a pessoa que passa por isso é só, é espírito, é porque a pessoa é instável emocionalmente. Não, a gente é um corpo, né, integral, a gente é espírito, alma e corpo. Então, eu vejo assim, como a falta de sabedoria muitas vezes nos leva, às vezes, a passar anos, né? Quantas pessoas ficam anos e anos lutando contra isso, né? Aí eu sempre pergunto, assim, quando alguém fala para mim, faz 10 anos que eu tomo remédio, independente se é para alguma doença emocional. Eu nunca vou esquecer de uma paciente que estava no hospital, era a terceira cirurgia dela de endometriose. Em 15 anos, ela era super nova, desde os, sei lá, 12 anos, ela faz tratamento com o mesmo médico, um médico super desatualizado, velho. E assim, não é porque a pessoa é velha que é um problema, tá, gente? Tô falando de velho, de desatualizado mesmo, porque tem médico que é idoso e que é de conhecimento, ele tá anos luz de muita gente nova, né? Não tem a ver com a idade, mas com a conduta. E eu falei para ela, eu falei assim, nossa, mas eu tive um diagnóstico de um médico, eu fui em quase 6 médicos, porque eu nunca ficaria assim, se eu tô há 1 ano, 2 anos com o médico e eu continuo com os mesmos problemas, eu jamais continuaria com o mesmo médico. Aí ela falou assim, pois é, mas eu sempre confiei muito nele, sempre achei que o que ele estava fazendo para mim era o melhor, eu nunca passei em outro médico. Então, olha a falta de sabedoria o que faz com a gente, né? A falta, que nem eu falo, se a sabedoria é o caminho da vida, a tolice é o caminho da morte, né? E uma mulher queria muito engravidar, ela praticamente não tem mais útero, de tantas cirurgias de endometriose que ela fez. Hoje em dia a gente já sabe que para tratar a endometriose é dieta anti-inflamatória. Às vezes vai precisar sim retirar a parte da endometriose, mas se você mudar a sua alimentação, dieta anti-inflamatória, suplementação, cuidado, você pode engravidar, você pode ter, nem ter mais endometriose, né? Tratar
sempre vendo o espiritual no corpo, né? Cuidando mesmo de tudo, buscando, né, as raízes também emocionais, às vezes, dos sintomas. E como a gente vira escravo, né, da falta de sabedoria, porque é o que eu falei, se a sabedoria nos leva para o caminho da vida, a falta dela nos leva para o caminho da morte, né, e quantas vezes, por falta de sabedoria, pessoas pagam um preço alto, né, então eu acredito muito que hoje, nesse dia, o que Deus quer falar com a gente é isso, sabe, o que você está precisando de sabedoria para fazer, para decidir que você ainda não foi na fonte. A nossa fonte é o Senhor, a nossa fonte de informação adequada, perfeita, agradável, que nos leva para um caminho de paz e não de mal, é a sabedoria que vem de Deus, né? E é muito louco esse capítulo 9, porque quando começa a falar da sabedoria, parece que está falando de Jesus, né? Porque no princípio era a palavra. Jesus já estava lá antes de se formar, ele era a palavra, ele era o haja de Deus, né? Então, quando a sabedoria fala aqui dela mesma, a impressão que dá é que ela está falando de Jesus também, né? Mas eu não sei se é isso, mas quando fala, né? Eu estava lá, né? Antes mesmo de tudo isso existir, eu já estava lá, porque os três sempre existiram, né? O Pai, o Filho e o Espírito. Então, acho que é isso, gente, que eu queria compartilhar com vocês. À noite eu vou gravar o do dia 9 e que Deus abençoe cada uma de vocês. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.